Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. E este assunto que vamos trabalhar hoje é tão importante quanto os outros que nós já viemos abordar aqui. E é muito cobrado também nas provas externas, como o Enem, os vestibulares que se encontra por aí. É um tema muito antigo e ao mesmo tempo muito atual no que se refere à discussão em volta do que aqui a gente vai estar abordando. É uma filosofia o qual se submeteu a várias discussões filosóficas, né? E que veio alavancar os conceitos metafísicos mais adiante. E foi importante, né, dentro da própria filosofia, a essa discussão filosófica. E o tema que eu estou falando aqui é a questão dos pré-socráticos. Então, esses pré-socráticos, eles vieram fazer alavancar essa discussão em termos gerais, né? É claro que esses filósofos eles foram buscar uma filosofia diferente. Eles não vieram buscar uma filosofia baseada dentro da mitologia. Eles vieram buscar uma filosofia que vai trazer a questão dentro da própria natureza de uma forma diferente, né? Trazer essas questões ontológicas de uma forma diferente. E eles vão, né, buscar sobre o arquê e o apeiron, ou seja, o princípio e o infinito das coisas, né, que tem na própria natureza. Então, a aula de hoje, gente, vai ser muito importante, até porque nas grandes universidades, seja o curso que você for fazer, esse assunto é muito discutido, seja lá no campo da biologia, seja o campo de direito, na medicina, enfim, vários outros cursos na própria filosofia, né, que você for fazer, você vai se deparar com algumas discussões filosóficas em volta desses pensadores pré-socráticos, tá certo? Então, eu espero que você aprecie esta aula, que vai ser muito interessante para a nossa discussão filosófica, tá certo? Então, vamos lá? Os pré-socráticos, eles vão basicamente buscar duas questões importantes para a investigação do surgimento do universo. A princípio, eles vão observar a própria natureza como ponto de partida para a investigação do surgimento do universo. A partir desse princípio, é que eles vão buscar entender a sua autenticidade da sua realidade. Então, a física em si vai ser o principal elemento de investigação, para que compreenda a sua autenticidade, o do que de fato veio surgir o universo. E é importante entender que, nesta época, vieram surgir várias academias, escolas, para designar as observações, as respostas sobre o surgimento do universo. E eles vão se basear nos 4 elementos da natureza, que é a água, a terra, o fogo e o ar. É claro que eles vão se aventurar nas questões de conhecimento, tanto no lado racional como as questões empíricas. O que de fato vem oferecer o lado racional, o lado empírico. Então, a partir dessas questões importantes, é que vai surgir N respostas para as investigações do surgimento do universo para os pré-socráticos, tá certo? Vale salientar que dentro dessas escolas vão existir filósofos que vão influenciar filósofos posteriores, como no caso Platão e Aristóteles. Eles vão buscar uma definição do conceito metafísico. Eles vão voltar a estudar esses filósofos justamente para entender o que de fato eles queriam definir esses conceitos da metafísica. Então é nesse sentido que veio representar, né, esses filósofos pré-socráticos. E já que nós estamos falando desses filósofos pré-socráticos, vamos ver logo a questão das escolas. Quem eram, por exemplo, os filósofos da escola jônica? Era Tales de Mileto, era Anaximandro de Mileto e Anaximandro de Mileto. Então, para vocês perceberem, aqui haviam esses grandes pensadores que eles vão pensar mesmo dentro da própria escola, mas que vão pensar um pouco diferente, embora que vai estar sustentando com base no seu próprio mestre. E o mestre dessa escola aqui vai ser Tales de Mileto, e que, por sinal, a própria filosofia, né, vai dar uma definição aí, com as suas grandes investigações,
ele vai ser o iniciador da filosofia no modo geral, né? Ele vai impulsionar o desenvolvimento da explicação racional para entender a realidade das coisas como elas são. Então, Tales, além de ser o iniciador dessa filosofia, ele vai dar uma definição de como seria o surgimento do universo, que para Tales vai ser a água. Parece uma filosofia do absurdo, mas para Tales é importante dar a definição, até porque a água é um elemento primordial para o desenvolvimento da natureza. Os elementos que acompanham a natureza, as plantas, os animais e daí por diante. Então, o que se percebe aqui é que começa a fluir a questão baseando através dos 4 elementos da natureza, a forma como explicar o surgimento do universo. Aí vem outro posterior a Tales, que vem ser o seu aluno, que Anaximandro de Mileto, que é um grande matemático, astrônomo e filósofo, né? Ele vai buscar as respostas de seu próprio mestre e, ao mesmo tempo, ele vai, né, dizer que o princípio de todas as coisas não pode ser apenas uma determinada, como no caso seria a água ou seria o fogo, mas que, na verdade, para Anaximandro, a origem de todas as coisas poderia ser o indeterminado, que é o infinito. E dentro desse infinito, vem para a linguagem da filosofia, vem ser o apeiron. Então, apeiron para Anaximandro vai ser o elemento primordial, que é a questão da infinitude das coisas, que não tem uma definição, o universo é infinito, não tem uma explicação que a água só uno, né? A água só o fogo. Então, só o uno, o único elemento, não caberia para o pensamento de Anaximandro dizer que foi responsável pelo surgimento do universo. Embora fosse aluno de Tales, mas ele vai respeitar profundamente seu mestre, mas ele vai ter uma definição particular de como veio surgir o próprio universo, tá certo? Aí, outro filósofo de Mileto importante vai ser Anaximenes, inclusive com seus estudos de astronomia, né, vai ser o primeiro a afirmar que a luz da Lua vem do Sol. Inclusive, esse próprio estudo de Anaximenes vai influenciar a filosofia posterior nos estudos de Alexandria, de quem que eu estou me referindo aqui, que é a questão da Hipátia, a grande filósofa, astrônoma e matemática. Ela vai trazer os estudos de Anaximenes sobre a questão da astronomia, embora que ela não vá determinar sobre o que de fato vai ser o sistema solar, mas aqui os estudos de Anaximenes vai influenciar sim, muito tempo depois aos estudos na Alexandria, tá certo? E Anaximenes ele vai definir que o ar seria o responsável pelo surgimento do universo. Já que ele era um grande estudioso da astronomia, então ele definia que o ar era a questão de eterno movimento. Ele movimentava essas questões, não somente a questão do próprio sistema solar, que fazia com que o movimentassem tudo, os planetas, mas a própria alma, né, em si é feita do ar. Então, se percebe que tudo aquilo que existia na natureza era definido pelo ar. Embora que Anaximenes fosse concordar com o próprio Anaximandro, com a questão do apeiron, mas ele postulava com essas questões do infinito, do apeiron, e se encontrava a sua existência primordial, a sua definição primordial seria o ar. Então se percebe aqui que, embora que esses pensadores estudassem na mesma escola e tendo seu grande mestre, mas eles foram buscar uma definição de forma particular. Isso é que é importante, né? A sua questão da autonomia de pensamento, né? Então aqui vem ser os estudiosos de Mileto, tá certo? Agora vamos para os próximos, que são os pitagóricos. Então os pitagóricos vai ter um grande mestre, que é Pitágoras, né? Um grande matemático, inclusive ele é o próprio fundador da escola pitagórica, né? Na cidade de Crotona. Então praticamente ele vai ter uma definição de que a própria evolução
o surgimento do universo vai ser através da matemática, através dos números. Inclusive, a matemática em si, ela começa a se desenvolver através do próprio Pitágoras. Inclusive, os estudos que vocês têm aí nos livros didáticos de vocês sobre os teoremas, daí por diante, vêm de Pitágoras. Ele foi um grande iniciador, influenciador do desenvolvimento da matemática em si, né? Então, de acordo com o seu próprio pensamento, o cosmos era regido pelas relações dos números matemáticos. Era o essencial de tudo. Então, todas as coisas que existiam eram uma forma lógica e matemática. Tudo aquilo que existia era uma questão lógica. Tá certo? Então, aqui que se percebe é que já vai ser diferente dos outros anteriores que nós havíamos discutido há pouco tempo. Tá certo? Outro grande filósofo importante da escola pitagórica vai ser Filolau. Inclusive, ele vai buscar aí essa questão tanto da conciliação, da harmonização com a matemática, com a geografia e a astronomia, e que, por sinal, a geografia ela começa a se desenvolver a partir daí, né? Sobre os estudos do sistema solar em si, dos planetas ao qual pertence o sistema solar. E uma da sua particularidade que Filolau vai definir é que a natureza, né, ou o cosmos, tudo nele contido, forma um todo harmônico. E esse harmônico está composto praticamente entre o finito e o infinito. Ou seja, Filolau ele tenta harmonizar essas duas questões opostas, tanto a questão do finito e do infinito. Isso é que é importante. E é tanto as questões que pertencem à questão da geografia, da astronomia e a própria matemática, ele vai dizer que isso aí é importante sim para os estudos, para a definição do universo. E o próprio vai dizer que o cosmos está formado por um fogo central, que é a Héstia, né? Para ele, naquele momento, a Héstia seria um fogo central, né? E vai ser um planeta ao qual os demais vão girar em torno do mesmo. E a Antiterra vai ser o 10º planeta. E os 5 outros planetas observáveis, né? Além da esfera, das estrelas. Então, isso já observa o quanto a comprovação científica estava muito avançada nesta época. A questão da astronomia, a matemática, a geografia no modo geral, né? Então, ele vai perceber que essa questão da unidade, os números eram o princípio de todas as coisas. Isso que era importante para as definições da escola pitagórica. Aqui nós vamos ficar com essas duas escolas importantes que vieram definir sobre o surgimento do universo. Tanto a escola de Mileto como os pitagóricos. Cada um tiveram as suas conclusões de pensamento e, como disse, eles vieram influenciar outros filósofos posteriores, né? Então, eu espero que aqui tenha ficado claro para vocês o pensamento de cada filósofo que pertencia a essas escolas. E nas próximas aulas a gente vai continuar assim falando sobre esses pré-socráticos, porque é muito assunto voltado a esses pensadores, mas é importante que a gente fragmente aqui e seja claro, bem compreensível para que vocês entendam o que de fato vieram ser esses grandes filósofos pré-socráticos, tá certo? Então aqui eu espero ter deixado claro para vocês sobre o que de fato vieram ser essas duas escolas importantes na filosofia pré-socrática. É claro que temos mais outras escolas, como já disse, e que nas próximas aulas a gente vai apresentar as outras escolas até que você entenda o que de verdade vieram ser esses grandes filósofos pré-socráticos, tá certo? Então um forte abraço e até mais. Tchau!